Bem, com relação à minha participação nas entidades de classe, primeiro eu nunca imaginava que eu iria mexer com isso. E, como eu disse, eu montei a Sobrado, uma empresa de engenharia, pequena empresa, foi uma coisa muito... Mas eu me deparei com a questão que não era... me estava muito insatisfeito. Naquela época, aqui em Goiás, existiam duas tabelas de preço para o mesmo serviço, dentro das obras de engenharia. E eu falei, mas por que tem que ser assim? Uma tabela mais barata para as empresas goianas, para nós, e uma tabela de preço mais caro, que era para as empresas, para as grandes empresas que vinham fazer obra aqui, e a justificativa era que elas faziam lobby externo, lobby em Brasília, não sei o quê, e que as empresas goianas não tinham que fazer, não tinha como fazer esses lobby, então que tinha que ser o preço mais barato. Eu falei, mas não posso concordar com isso. Além disso, naquela época tinha uma inflação muito alta, e as grandes obras das grandes empresas tinha reajuste por atraso de pagamento. Para nós, os pequenos, não tinha. Eu fiquei indignado com isso. Mas uma pequena empresa, brigar por como? Ia brigar e fazer o quê? Mas eu tenho, e como eu já disse, algumas pessoas muito importantes na minha vida, que foi José Alves Fernandes Filho, meu hoje compadre, e ele falou assim, você quer modificar alguma coisa esse esquema de trabalho, nessa logística de trabalho? Eu falei, eu quero, eu não concordo com isso. Ele falou, você tem força política? Eu falei, nenhuma. Aí ele falou assim, a única alternativa que você teria é você entrar nas entidades de classe para você poder argumentar com relação a isso e brigar com isso. Aí eu pensei, mas eu não tenho nenhuma, não conheço ninguém, não vou entrar. Não, vamos lá. Aí eu lembro que ele entrou na AGE, que é a Associação Goiana de Empresas de Engenharia, hoje, mas na época era de Associação Goiana de Empreiteiros, naquela época. Aí eu entrei lá como um membro participante, me filiei à entidade e fui, pelo menos, entendendo um pouco o que era essa entidade, essa AGE. E passado uns 2 ou 3 mandatos, 2 mandatos, se não me falha a memória, eu já estava lá fazendo parte da diretoria da instituição, etc., percebendo e muito indignado com essas questões. Por exemplo, contratos maiores, contratos de grandes empresas com condições diferentes das pequenas empresas, e aquilo aceito naturalmente pelas empresas nossas aqui. Quer dizer, as pequenas empresas goianas eram simplesmente subcontratadas das grandes, eram gatos das grandes, né? E eu não concordava com isso. Aí acabou que houve aí já umas próximas diretorias lá que dentro, eu já fazia parte da diretoria, e eu acabei sendo lá escolhido por um grupo para a gente poder candidatar à presidência da AGE. E surgiu oposição, porque eu era um pequeno empresário, não tinha não tinha uma liderança positiva. Às vezes outras, e até o concorrente foi um grande empresário aqui da época, que foi o concorrente. Mas o meu discurso era um discurso tão simples, um discurso falando, olha, eu quero isonomia, eu quero igualdade para todo mundo, que era o mesmo tabela de preço para todo mundo, o mesmo modelo de contrato para todo mundo, a mesma condição. E isso, naturalmente, foi um discurso que ele criou corpo, né? E faltando aqui 4 dias para a eleição, esse meu concorrente, ele resolveu retirar a candidatura dele, e acabou que nós fizemos um entendimento e foi uma candidatura só, apesar de, no começo, ter havido uma disputa. Aí nós entramos lá na AGE, assumimos
e foi um trabalho coletivo. Eu fico assim satisfeito porque foi um grupo que propiciou isso, né? O meu primeiro vice foi o Ilésio, que é um amigo meu de muitos anos e que entrou, e mais outros membros da diretoria, vários membros da diretoria, que participou junto comigo dessa mudança desse comportamento, dessa mudança de posicionamento da empresa de construção de Goiás. E nós trabalhamos também, a AGE tinha uma sede própria, mas era uma casa que o meu antecessor, que foi o Luiz Carlos Pires, o Pirim, que tinha adquirido. E nós então fizemos um projeto até arrojado para a sede da AGE, e nesse projeto nós vamos buscar ajuda para poder construir, porque a empresa, a instituição não tinha recurso, mas conseguimos construir a sede, que é a atual sede da AGE, até hoje é a sede que está lá, é uma sede razoavelmente boa, muito bem localizada aqui em Goiás, e que ela está construída. Mas na minha satisfação pessoal, como a conquista dessa nossa diretoria à frente da AGE, não foi a sede, foi a postura que nós conseguimos ter de que nos órgãos públicos de Goiás passasse a ter uma tabela de preço só e um modelo de contrato só para todo mundo. Esse, para mim pessoalmente, para minha diretoria, que claro que ela participou efetivamente dessa ação, essa diretoria, ela deu uma contribuição importante e nós conseguimos. Foi uma briga não muito simples com os órgãos governamentais da época, tivemos, aí dá para contar uma história comprida, porque são vários debates e embates sobre esse tema, enfrentando às vezes grandes empresas, mas enfrentando com coerência, sem achar que tem que fazer auê, é muito mais na lógica, no racional. Então foi esse o espírito. E aí na AGE foi a eleição que eu efetivamente disputei e que aconteceu essa ação, nós trabalhamos, o setor de construção de Goiás deu uma remodelada. Claro que a contribuição de todos os meus ex-presidentes, os futuros também, mas a gente pelo menos conseguiu dar uma injeção dessa mudança de comportamento das empresas de Goiás. E aí, claro que os meus amigos lá da própria AGE, que eu já citei, José Alves, Ilésio, Valdivino, Francisco, vários outros companheiros, Marcos da Eplan, foram uma gama de companheiros que participaram junto conosco lá na AGE, acabaram, assim, tinha o Sinduscom, que era um sindicato da base do Sistema Federação das Indústrias de Goiás. E aí, é uma coisa meio natural. Você sabe que ser presidente de uma entidade de classe é, acima de tudo, um sacerdócio, né? Você tem que doar um pouquinho. Se você não der conta de doar, naturalmente você não caminha, não trilha qualquer trabalho isso aí. E, na verdade, não era um objetivo de vida meu. Meu objetivo de vida era trabalhar na minha empresa, minha família, essas coisas. Esse que é o meu objetivo macro e máximo, que era o que eu tinha. Mas acontece que essas coisas vai permeando e vai tendo demandas, né? E aí acabou que o pessoal, olha, você tem aí agora, vai ter eleição do Sinduscom, etc. Vamos lá, eu acho que vamos fazer uma chapa, você lidera essa chapa, blá, blá. E resumo da história, acabou acontecendo, aí foi uma chapa única, realmente não houve disputa, e nós fomos para lá. O Sinduscom tinha uma pequena sede comprada pelo José Alves, que foi inclusive o meu antecessor lá no Sinduscom, lá no setor oeste, e acabou que nós vamos lá. Quando eu entrei no Sinduscom, ele tinha lá uma secretária, um boy e uma copeira. Quer dizer, não tinha uma equipe, era uma casinha lá no fundo do lote, etc.
e assim uma vontade imensa de trabalhar. Aí nós pensamos, olha, vamos tentar estruturar. A primeira coisa que você tem na entidade de classe é partilhar. Se você não partilhar com as pessoas, se você querer ser sozinho, fazer tudo sozinho, você já está perdendo, porque esse não é o caminho. O caminho é você estar sempre aglutinando pessoas e pessoas que queiram também dar uma participação. E aí dentro do Sinduscom, nós resolvemos primeiro criar uma estrutura de participação mais efetiva dentro do cenário nacional, a engenharia goiana participar efetivamente dentro do cenário nacional. Porque nós, na verdade, nós éramos muito tímidos, nós somos muito tímidos, mas naquela época muito mais tímidos, né? Eu lembro que nós tivemos aquele problema do Césio em Goiás, que nós somos discriminados, aí não comprava nem produtos de Goiás, aquilo que, por falta de... era uma informação distorcida que se dava de Goiás, né? E nós, às vezes, íamos participar dos eventos nacionais, a gente tinha timidez até de pedir a voz, pedir uma palavra para falar alguma coisa. Tal era a nossa timidez, e a gente ia com aquele grupo e tal, mas a gente não tinha coragem, até porque eram estados assim, bem mais evoluídos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, que era um estado assim de referência na época. Então nós tínhamos assim uma timidez, mas nós conseguimos trazer para cá, fizemos um encontro nacional da construção aqui em Goiás, para a gente poder criar um pequeno já espaço dentro do cenário nacional. E foi um evento até interessante, muito bacana. E aí dentro dessa ação, dentro do Sinduscom, a gente, como membro do Sinduscom, a gente também faz parte da Federação das Indústrias de Goiás, é o sindicato filiado. Nós tivemos uma grande ajuda do Dr. Aquino Porto, que foi uma pessoa muito, muito importante, porque ele abriu assim, todas as condições para nos ajudar. E o Dr. Aquino, eu acabei tendo por ele e ele por mim uma grande sintonia, uma grande simpatia, e nós trabalhamos muito integrados aí. Ele também era oriundo do setor da construção, quer dizer que ele conhecia bem o nosso segmento. E aí nós fizemos um projeto de fazer a sede do Sinduscom. Era uma sede muito ambiciosa, apesar do acabamento muito simples, que era uma sede de 2.000 metros quadrados, que é a atual sede do Sinduscom. Nós fomos fazer, não tinha dinheiro, naquela época era uma dificuldade, mas nós tivemos muitas ajudas de muitas empresas. Eu tenho que citar aqui, por exemplo, a Encol, que ajudou muito através do Dalto da Cunha Matos, do Antônio Fábio Ribeiro, do Pedro Paulo, que nos ajudou bastante, e uma infinidade de outras empresas que ajudaram bastante na execução da obra. E tivemos lá a equipe da nossa diretoria que trabalhou muito. Aí eu teria que citar, por exemplo, o Zé Peixoto, que ombreou aí a execução da obra. Foi um desafio enorme, né? Porque uma obra de 2.000 metros quadrados, sem dinheiro, e nós tínhamos que fazer e não ficar devendo nada, porque esse é meu ponto de vista. Você não pode deixar dívida para frente. Aí, além disso, dessa parte física, de reestruturar, de criar as comissões, criamos a comissão do trabalho, a comissão da área imobiliária, a comissão de obras públicas, a comissão da área trabalhista, a comissão do meio ambiente, e fomos criando as várias comissões e partilhando com todos os empresários esta segurança do trabalho, que foi uma coisa muito importante, que o Mário Valois, por exemplo, assumiu isso com muita determinação. A área do parte de materiais, com o Sarquis, que foi muito importante, quer dizer, o controle, a organização disso financeiro, Joviano Jardim, quer dizer, cada um fazia uma coisa, cabia a gente criar uma estrutura para poder aglutinar essas pessoas e as pessoas acreditarem, porque o mais importante quer dizer, e também tinha muita gente que às vezes pegava com pretensão política partidária e tal, e graças a Deus eu nunca, apesar de ter sido demandado por muitas vezes, eu nunca quis fazer isso. Então isso dá também perante os companheiros alguma confiança, etc.
Agora, eu não tenho nenhuma pretensão de ser também unanimidade. Claro que nós tivemos pessoas que tinham discordância da gente, até porque só não tem discordância quem não toma decisão. Quem toma decisão, a sua decisão, ela pode afetar o interesse A ou B, mas a gente tem que analisar o interesse coletivo maior, e esse foi a marca que eu sempre me ative na frente do Sinduscon e de todas as entidades que eu participei. Então no Sinduscon nós trabalhamos bastante, tivemos, aí o Zé Alves tinha plantado a semente, a ideia de criar o SECONSE, que é o Serviço Social da Indústria da Construção. Nós criamos então o SECONSE, é uma das coisas que eu tenho muito orgulho na minha vida, de ter na minha gestão à frente do Sinduscon, junto com valorosos companheiros, ter criado o SECONSE, que é uma coisa extraordinária. Até quando nós fizemos uma análise por que esforçamos a criar o SECONSE, que é o Serviço de Saúde do Trabalhador, nós fomos numa obra e fomos fazer um exame de vista dos carpinteiros lá. Boa parte deles tinha problema de vista e não tinha nem como saber se tinha, e também não tinha condição de fazer nenhum exame, nem nada. Então nós falamos, esse é um assunto que a gente tem... E é um processo com a participação das empresas, aí é uma discussão ampla. Criamos também o seguro para o trabalhador, o seguro contra a morte, que foi uma pedra fundamental aqui em Goiás e que isso proliferou para o Brasil todo. Quer dizer, são uma infinidade de atividades que nós tivemos, além da sede. Mas o que eu achei mais importante de todo esse processo foi a nossa ida para o cenário nacional. Eu acho que esse foi um outro marco que, na minha concepção, foi fundamental. Na época, tinha surgido aí alguns movimentos no sentido de separar a construção do sistema indústria e tal, e nós aqui em Goiás levamos lá as representações operacionais, tanto do Senai como do SESI. Na época nós levamos o Paulo Vargas do Senai, o Mozart do SESI, e mostramos que era possível ter uma integração entre o sistema, o setor da construção com o sistema indústria, e que unidos era mais importante do que desunidos. E nós conseguimos convencer isso a nível nacional. Tivemos aí uma série de ações, e aí é muito mais assim, sem ter a vaidade. Eu sempre busquei muito isso, não botar a vaidade na linha de frente, mas o trabalho, o serviço, é um processo de servir. E foi uma coisa bacana. Das 10 diretorias, aí houve já mais por final da minha gestão, eu tive 2 gestões no Sinduscon, das 10 diretorias da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, nós tivemos 4 goianas. Quer dizer, foi uma mudança significativa, né? Agora, nós tivemos alguns momentos mais duros, às vezes lá na CEBIC, no começo, a gente ia para as reuniões no Rio de Janeiro, reunia lá a portas fechadas, pouca gente, decidia, depois nós só ia bater palma. E eu falei, não, peraí, desse jeito eu vim aqui, eu quero debater as questões e depois vamos discutir. Aí alguns achavam, mas não agredindo as pessoas, mas eu sempre tentei fazer o seguinte, você tem que ser coerente. Você não pode falar uma coisa brigando, agredindo, isso é bobagem. E aí isso foi criando corpo. E aí surgiu aí várias lideranças nacionais que ajudaram muito. Eu mesmo fui um dos vice-presidentes da CEBIC, presidi uma comissão da relação do trabalho na CEBIC, trabalhamos bastante disso. Participamos também como a minha área de atividade, muito na área de saneamento, eu fui um dos vice-presidentes da ABS, Seção de Goiás, dando uma contribuição nesse processo. E aí a gente vai evoluindo, aí a atividade dentro do Sinduscon é uma atividade enorme, né? A instituição passou a ter uma representação muito positiva. E não é graças a mim, é graças ao grupo que estava todo com a gente, a estruturação. Aí nós criamos todo um processo de estruturação dentro da entidade, com as várias comissões trabalhando e tendo presenças efetivas dentro do cenário da construção. E tivemos alguns embates duros, momentos de dificuldades, passamos por
por greves, por momentos duros, mas depois a gente conseguiu também manter uma relação muito bacana e muito harmoniosa com a relação dos trabalhadores. Foi uma coisa ótima, que foi uma experiência muito positiva que nós tivemos, que harmonizamos muito essa relação. Com relação ao Sinduscom, tivemos a alegria de inaugurar a sede, foi uma festa muito bacana, conseguimos aí fazer mais um Encontro Nacional da Indústria da Construção aqui, que foi um evento muito representativo, veio o Brasil todo, participou aqui junto com Goiás e tal, e sempre mantendo uma relação que eu gostava de fazer, uma relação de entendimento com as entidades co-irmãs. Eu achava que isso era importante. Então, claro que nós tivemos alguns momentos de conflitos, algumas discussões que alguns queriam botar alguma discussão partidária dentro da instituição, esse não era o caminho, mas a gente foi conciliando essas questões todas e o importante é o resultado para o segmento, que é o que nós conseguimos efetivamente fazer. Dentro dessa área, nós também mudamos os estatutos para não ter, assim, eternizar presidentes no mesmo lugar. Então criamos toda uma reorganização interna, que foi... Aí trouxemos consultorias para poder nos auxiliar nisso, consultorias nacionais, etc., para poder dar essa estruturação que nós fizemos dentro do Sinduscom. E terminado o meu mandato, falei, agora, aí como presidente do Sinduscom, eu tinha sido eleito um dos vários vice-presidentes da CNI, ou melhor, da Federação da Indústria de Goiás. Mas aí eu vou cuidar da minha empresa, quer dizer, eu nunca deixei a minha empresa de lado, que é um fato fundamental. O que paga o leite das crianças é a empresa da gente, né? E você sabe que nessas entidades a gente nunca teve salário, jeton, nunca teve nada disso, e eu nunca aceitei isso também. E aí eu estava bem trabalhando, estruturando a minha empresa, etc., criando uma maneira de conciliar, aglutinar mais empresas para a gente poder ser mais forte na competitividade, que é um fato que eu sempre acreditei. Mas eu tive um acidente muito duro, um assalto na porta de um hospital, do Hospital São Salvador na época, e eu acabei, o assaltante, uma coisa, e acabou, me atirou, eu levei um tiro, e essa foi um momento difícil da minha vida, e eu acabei ficando vários dias em UTI, hospital, morria, vivia, aquela coisa toda. Mas com a graça de Deus, eu consegui, Deus me deu a possibilidade de continuar vivendo, né? E foi um momento assim de uma transformação muito dura, muito forte na vida da gente, porque você passa a perceber que tem alguma coisa além da nossa vida aqui, do cotidiano, né? Uma vida espiritual, que eu acredito sinceramente que tenha, e que ela é importante na nossa vida, e que a nossa vida perpassa por alguma questão da relação humana, que tem que ser mais de uma maneira diferenciada. Mas tinha sobressaído, consegui sair desse processo, entrei numa linha de recuperação, fisioterapias, etc. e estava um pouco debilitado ainda, mas sempre com muita fé, com muita determinação. E aí aconteceu, eu já estava fora do Sinduscom, aconteceu o processo de sucessão na Federação das Indústrias de Goiás. Tinha um grupo de pessoas que tinha tomado a decisão de contrapor ao Dr. Aquino Porto, que era presidente há
há 30 anos, mais ou menos, um pouco mais de 30 anos. E aí o pessoal chamou, nós que éramos participantes da diretoria dele, chamou, vamos, acho que chegou a hora, o doutor Aquino deve sair, etc., vamos caminhar por isso e tal. E aí veio aquela história, eu conversei com várias pessoas, eles me chamavam daqui e falaram, olha, se tem alguma coisa que está discordando, a gente tem que respeitar um homem que deu uma vida pela Federação das Indústrias. O doutor Aquino deu a vida dele para a Federação das Indústrias de Goiás. E com muita probidade. A gente tem que respeitar essas coisas. Ele tinha uma grande influência nacional e ele conseguia trazer muitos recursos para Goiás. Ele era um homem muito determinado. E falou, olha, nós podemos, se tem alguém que está discordando, nós vamos conversar com o doutor Aquino. Não, nós não queremos conversar, acho que nós chega no limite. Falou, olha, infelizmente eu não dou conta de fazer isso. Eu sou da parte da diretoria dele, como todos são. Como é que nós vamos chegar lá? Eu não dou conta. Mas também não sou hoje nem presidente de sindicato, nós estamos juntos, apesar que a gente estava um grupo muito integrado. E aí surgiu uma disputa. O doutor Aquino resolveu se candidatar para ser, mais uma vez, presidente da federação, mas ele já estava com a saúde um pouco debilitada, mas ele falou, olha, eu preciso de provar que eu não... E houve uma certa... algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas agrediram um pouco mais, outras e tal, às vezes até através da mídia, que não era o melhor caminho. E aí, na verdade, nós ficamos ali numa linha de apoio ao doutor Aquino, etc. E quando foi um dia, ele chegou lá, ele tinha aquela maneira positiva, determinada, ele chegou lá e falou assim, ó, quero ganhar essa eleição para provar que eu não acabou a minha participação, mas eu sei que eu tenho que sair, já está na hora, eu tenho que... E o meu primeiro vice vai ser o Paulo Afonso, sem ter conversado comigo. Não conversou nem uma vez preliminarmente comigo, não falou absolutamente nada. Tá? E aí eu assustei com aquilo, e ele falava, ó Paulo, ele está decidido. Eu falava, espera, deixa eu dar uma pensada. Não, isso aí já é uma decisão. Ele era assim bem positivo. Aí eu estava naquele momento ainda um pouco convalescente, etc. e tal. Falei, não, bota na mão de Deus, o que for melhor é o que vai ser. E acabou que eu fui o primeiro vice dele, houve a eleição, nós ganhamos a eleição, preservamos o doutor Aquino e logo após a eleição que ele assumiu, ele falou, olha Paulo, você já vai assumindo aqui a parte operacional, eu vou ficar aqui mais só mesmo na parte política, mas a parte operacional. Isso foi por pouco tempo. E depois a própria família, ele estava bem debilitado da saúde, a família pediu a licenciamento dele, eu fiquei sendo interino, um período interino, e depois, passado algum tempo, a saúde dele ficou, aí a família mesmo fez com que ele renunciasse, aí já estava bastante debilitado, e mais na frente um pouco ele veio inclusive a falecer. Mas o que eu tentei fazer, e mesmo quando eu já assumi interinamente, eu procurei retrazer todo aquele que tinha sido a nossa oposição para dentro da federação, juntar, claro que no começo houve muitas dificuldades, às vezes dificuldades do pessoal do outro lado e pessoal do nosso lado também que não queria que trouxesse, essas coisas tudo que a gente tem que ir devagarzinho, deixando as pessoas ajustarem isso, né? Mas acabou que a gente caminhou nessa linha e eu tenho assim uma satisfação muito grande também de ter assim preservado e valorizado por mérito toda a atuação do Dr. Aquino ao longo da Federação das Indústrias. Foi uma ação muito positiva, muito forte dele, que nós valorizamos e muito, né? Dando todo o respaldo, tanto aqui como nacionalmente, para ele naquilo que ele fez. E valorizando e dignificando, assim, valorizando aquilo que ele fez com dignidade a gestão da Federação de Goiás.
Nós trabalhamos muito, aí teve vários companheiros que participou junto com a gente, eu colocaria aí o Pedro Alves, Capitão Valdir Oduaia, o Hélio Naves, Daniel Viana, vários líderes de todos, desse pessoal todo, que nos ajudou assim, muito fortemente na condução desse processo do sistema, né? Nesse período inicial, e que as foram harmonizando, etc. E eu fiquei assim feliz, porque uma pessoa de uma amizade extraordinária, um amigo pessoal meu, ele foi alçado a ser o candidato a presidente da chapa anterior, que concorreu com o Dr. Aquino. E ele foi muito correto, o Ciro foi extremamente muito correto, muito elegante, muito ético, extremamente correto. E passado, aí nós fizemos uma modificação do estatuto da federação, fazendo com que eu terminasse aquele mandato do Dr. Aquino, nós só poderíamos ter uma eleição e uma reeleição. E eu fiquei muito feliz porque o Ciro Miranda falou: Paulo, eu quero que você me dê um direito nessa indicação da sua eleição. Eu falei: eu quero ser o porta-voz de fazer a indicação. Eu falei: Ciro, você me honra muito com isso. O Pedro Alves junto comigo, o primeiro vice, que foi uma pessoa que teve muita... o Pedro teve uma participação muito positiva, muito leal, muito companheira, e partilhando de todas as ações. E aí eu não posso deixar, são toda a diretoria, com muitas pessoas valorosas, que participaram efetivamente de todo esse processo, Antônio Almeida, Wilson Oliveira, são tantos companheiros aí que tiveram assim uma presença muito forte, ajudando nessa condução. O Sandro Mabel, caminhando muito junto, são várias pessoas que trabalharam em conjunto com a gente. Na FIEG, que aí a gente já assumiu na FIEG, aí nós trabalhamos, e como a gente tinha o espírito de aglutinar, e às vezes tinha algumas questões que eram conflituosas, às vezes algum incentivo fiscal para alguma empresa que não tinha muita atenção aqui no estado de Goiás, não comprava produtos aqui. Aí surgiu a ideia de criar o Fórum Empresarial, que aglutinava todas as federações de indústrias, as federações da indústria, do comércio, da agricultura, Associação Comercial, FCDL, a DIAL, que foi uma associação que veio aí para ajudar na parte dos incentivos, a CIEG, e aí foi criado esse Fórum Empresarial. Houve alguns momentos difíceis, alguns momentos mais duros, mas houve um grande respaldo do então governador Marconi Perillo, que ele entendeu a posição do Fórum Empresarial, absorveu ele e na verdade ele estimulou e induziu a essa consolidação do fórum, que foi um momento importante que nós passamos. Aí tivemos pessoas valorosas, eu não posso esquecer do Elias Bufayso, que foi assim uma pessoa que no começo ele teve dúvidas e depois ele falou assim: não, foi uma grande conquista que nós tivemos, um grande momento de Goiás que nós tivemos, que foi a criação do Fórum Empresarial. Aí Evaristo, João Bosco Belino, Marcel Cacheta, pessoas assim que participaram do início desse processo, Luiz Medeiros, vários líderes da época que participaram de uma maneira muito efetiva, Genor Braga, o Ciro Miranda, fundamental, que ele participou, ele era o presidente da DIAL, então ele foi fundamental nesse processo de consolidar esse fórum empresarial, e nós conseguimos então avançar muito, fizemos as missões internacionais,
com essa política de incentivo fiscal, nós mudamos o perfil da indústria goiana, que foi um fato extraordinário, né? Criou meios da indústria nossa. Eu acho que uma das coisas que eu pessoalmente, foi muito uma ação que eu fiz junto com o João Bosco, que era o presidente da FAEG. Bem, um fato que eu estava me lembrando, teve uma empresa de área de laticínio que ela ganhou um incentivo, mas ela não comprava 1 litro de leite em Goiás. Nós não podemos aceitar isso. Aí nós propusemos para o governo para cancelar o incentivo fiscal dela. Por quê? Porque ela não compra leite aqui, por que nós vamos ter que dar incentivo para ela comprar um incentivo para ela vender o leite aí fora com incentivo fiscal? Foi uma briga danada, tivemos até algumas ameaças, etc., mas o governador topou a briga e nós tivemos esse cancelamento desse incentivo. E aí criou uma sinergia, porque antes era uma briga dura entre os produtores de leite e as indústrias de leite. Falei, gente, nós não temos que brigar, nós estamos todo mundo dentro do mesmo barco, nós temos que estar juntos, nós temos que unir. Aí trabalhamos nesse processo, consolidou com o Fórum Empresarial, aí falou, não, a agricultura e a indústria estão unidas, e nós temos que valorizar. E foi uma coisa bacana, Goiás era um exportador de leite in natura, hoje nós somos um importador de leite in natura e a indústria de laticínio no estado de Goiás explodiu, né? Tivemos aí também a consolidação da indústria automobilística, polo farmacêutico aí, que foi um fato muito importante, avançou muito na área de mineração, setor sucroalcooleiro, nós demos uma explodida todo nesse processo aí, né? Então foi um momento rico, claro que nós passamos por momentos difíceis, momentos de conflitos, momentos de posicionamentos antagônicos, mas e nós criamos um lema no Fórum Empresarial: a nossa vaidade é o resultado. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Não me interessa quem está fazendo, nós não estamos discutindo quem é o mais importante, o protagonista de cada uma das ações. O mais importante era assim, que resultado isso vai trazer para Goiás. E o resultado para Goiás não é só o resultado da empresa, é o resultado de geração de emprego, de melhoria dos impostos, mesmo com os incentivos, mas aí há uma dinâmica da economia muito maior, e Goiás avançou bastante. Claro que nós ainda temos muito o que fazer, mas se você analisar os números, né, dessa política de comércio internacional, eu lembro que quando nós começamos, no começo da minha gestão na FIEG, nós exportávamos 300 milhões de dólares por ano, quer dizer, é um negócio pífio, né? E hoje nós estamos já com vários bilhões de dólares por ano, quer dizer, nós aumentamos muito a nossa exportação, principalmente na área da agroindústria, né, do complexo soja, complexo milho, e tudo isso houve um grande avanço. Então nós avançamos muito, não é um trabalho isolado, e criou-se uma sinergia muito positiva entre as instituições e o governo do estado, mas sem submissão, não tem submissão. Claro que tinha momentos que às vezes havia discordâncias, etc., mas imbuído num propósito de crescer o estado de Goiás, avançar, ter um papel importante dentro da economia e ter resultados distribuídos aqui para a própria sociedade, que é o que nos interessava com clareza, né? Dentro desse espírito, nós pudemos participar aí dentro do cenário nacional, eu acho que foi positivo também, claro, sem arrogância, sem prepotência, mas eu lembro que quando o Armando Monteiro, então candidato à presidência da CNI, esteve aqui para pedir o apoio para ele ser candidato à presidência da CNI, eu falei, Armando, você vai me desculpar, mas eu gostaria de debater um pouco mais, não simplesmente uma eleição, eu quero debater qual é o papel da CNI dentro desse processo, porque eu vejo aí algumas associações setoriais da indústria brasileira
E eu era oriundo da CEBIC, via a luta da CEBIC e que às vezes tinha algumas dificuldades. E aí vinha outros setores. Então acho que nós precisamos de congregar essas instituições, essas associações setoriais, de uma maneira, pelo menos para elas terem voz dentro do sistema, etc. Aí o Armando, que é muito habilidoso, ele ouviu aquilo, falou, olha, eu também não, a gente tem que participar efetivamente dentro da linha da gestão da CNI, assim, não impondo, mas distribuindo um pouco mais essas responsabilidades, etc. Ele, muito polidamente, foi embora e tal. Aí, não sei se é por isso, por alguma outra ideia dele também, mas aí ele propôs a criação do Fórum Nacional da Indústria, que foi uma coisa muito bacana e que deu um grande impacto dentro da própria CNI. E passado uns 2 ou 3 meses, ele falou, Paulo, eu posso ir agora? Eu falei, pode. Ele veio cá e falou, não, você tem todo o apoio de Goiás, quer dizer, nós somos pequenininha, é um 27avos dentro do seu apoio, mas é pelo menos assim, a gente não é ser um que conflita, mas também não ser um alienado dentro da subordinação pura e simples. Nós temos que ser parceiros, temos que ser companheiros. E foi muito positivo, o Armando deu uma nova dinâmica na CNI, foi muito positiva a presença dele. E depois, já no segundo mandato dele, ele já me convidou para ser o primeiro diretor-secretário da CNI. Eu honrosamente fui participar da diretoria já numa posição da linha de frente da ação da CNI, que foi positivo. Mas assim, sempre muito mais como carregador de piano, como sacerdócio, né? Aí depois, quando veio a eleição, a candidatura do Robson, que saiu do eixo do Nordeste e veio para o Sudeste, com o Robson, que é uma pessoa muito positiva, um sujeito que tem uma presença muito forte, muito marcante. O Robson também me convidou para participar. Eu continuei como primeiro secretário dele, mas lá na CNI também nós fizemos uma mudança que o presidente, o secretário, o primeiro secretário e o primeiro financeiro só pode ficar 2 mandatos. Não pode ficar mais do que isso, porque o estatuto reza assim. Um estatuto que eu, inclusive, elaborei quando secretário da primeira gestão do Armando. E dentro disso, eu não pude continuar como secretário. O Robson me convidou para ser terceiro vice-presidente, representando o Centro-Oeste, porque o primeiro é Paulo Scaff, São Paulo já é uma tradição de muitos anos. O segundo é o Antônio, lá do Amazonas, representa a região, o Fórum Amazônico, positivo. Falou, Robson, eu não estou pedindo cargo realmente, nós estamos aqui, se eu tiver para trabalhar, vamos trabalhar. Mas mesmo aí, dentro desse processo, o Robson me convidou para assumir o Conselho de Assuntos Legislativos, que é a relação da indústria brasileira com o Congresso Nacional. Aí é um processo bem complexo, porque é esse momento que nós estamos vendo aí do Congresso Nacional, essa dificuldade e a vida, que afeta a vida de nós todos. Então foi um desafio, que eu estou passando por ele, um desafio enorme, quer dizer, tem uma estrutura muito boa que me assessora dentro da CNI, e tem tido apoio muito dos presidentes de federações, dos presidentes das associações setoriais, mas é um desafio enorme. Além disso, nós também, por uma questão de ter convicção pessoal, acabou ainda na época do Armando, ele me convidando para ser o diretor-geral do IEL Nacional. Eu fiquei assim, olha, eu não tenho muito tempo, a gente não pode largar a empresa da gente e tal, mas acabei aceitando isso aí porque eu acredito que o IEL é uma instituição extraordinária do ponto de vista de associar o conhecimento que sai das academias, das universidades, com as empresas. É uma maneira de se conciliar. Eu, como engenheiro recém-formado, e um dia eu fui fazer uma palestra, eu fui paraninfo de uma turma de formandos da engenharia, fui fazer uma palestra e falei, olha, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Muitas vezes um engenheiro que sai formado da faculdade, ele não sabe nem locar uma obra para ele tocar essa obra. E não tem uma relação, o engenheiro trabalha muito através de pessoas e não tem nenhuma disciplina para ter relação humana. Como é que você
administra pessoas, etc. Quer dizer, às vezes a gente faz alguma crítica, não construtivas, mas teve alguns que entenderam e alguns até ficaram um pouco chateados comigo, mas não tem importância, eu não fiz de má fé e nem para denigrir ninguém, apenas com o intuito de melhorar, para ajudar. E o IEL é o grande instrumento dessa relação de aprimorar, porque a área do trabalhador, nós temos o SESI e o SENAI, que tem o SENAI, uma instituição extraordinária que cuida da parte da qualificação profissional, etc., um trabalho extraordinário. O SESI dessa parte social do trabalhador da indústria. O microempresário, ele tem o SEBRAE, mas o empresário, a grande empresa, ela vai por si só. E essa média empresa, que é a grande maioria brasileira, ela precisa de uma instituição para poder aprimorar a sua gestão, fazer a sua capacitação empresarial, a sua capacitação, porque o grande desafio do Brasil hoje, nós precisamos de fazer é a capacitação tanto do trabalhador operário como do trabalhador empresário. Nós precisamos de estar mais imbuído nesse propósito de empreendedorismo, de fazer inovação na gestão, que é fundamental. Inovação não é só no produto, é inovar em todos os sentidos, inovação inclusive na gestão pública, como eu já falei, e nós trabalhamos muito disso. Então o IEL é um grande instrumento dessa ação. E dentro do IEL eu tive a felicidade de nós podermos criar a MEI, que é o Movimento Empresarial pela Inovação, que é um negócio muito importante. Dela foi criada a Embrap, que é a empresa brasileira da área da indústria, e que isso efetivamente é um grande instrumento, um grande passo para o Brasil ser mais competitivo, porque na verdade, vamos falar a verdade, nós não fizemos o dever de casa, como eu já disse. Em 64 nós tínhamos 2 e pouco% do comércio mundial, hoje nós temos menos do que isso. Então, nós não podemos ficar achando que tem que só vender commodity, vender minério de ferro, vender soja in natura. Nós precisamos de vender tecnologia, nós precisamos de vender conhecimento. Esse é o papel fundamental e é o papel que a CNI está buscando, a gente está caminhando através dessa integração. E agora, mais do que nunca, né? Nesse momento nós estamos passando no Brasil com muita dificuldade, a inovação em todos os níveis ela é fundamental. Nós precisamos de criar problema de marcas brasileiras, nós temos que criar condições de negócio mais apropriado para a indústria brasileira. Então esse é o papel que a gente está caminhando e que a FIEG foi um grande instrumento que nós ajudamos a fazer isso no estado de Goiás, e agora estou tendo a oportunidade também como vice-presidente da CNI também fazermos uma ação nacional nesse sentido. Claro, eu sempre tenho, a gente é das peças, tem que ter, é um conjunto de peças que tem que trabalhar integrado. Eu fiquei muito feliz de ter sido sucedido na FIEG pelo meu primeiro vice durante toda a minha gestão lá, que foi o Pedro Alves, é um companheiro dileto, um amigo, e eu fiquei muito feliz e honrado. Eu fiquei muito feliz de ter, honrado de ter o Pedro Alves, primeiro como meu vice-presidente todo o meu período de presidente da FIEG, e mais feliz ainda de ter o Pedro me sucedido na FIEG, dentro de uma posição muito positiva, dentro de uma lealdade, de um compromisso muito bom que a gente tem caminhado, dando sempre valorizando o passado e dando um novo salto para frente, que eu acho que é o importante, é o que nós fizemos com os nossos antecessores e que o Pedro também tem caminhado nessa direção. Então isso tudo é muito positivo para nós todos, né? Trabalhando, claro que nós temos ainda uns desafios enormes pela frente. E nesse momento no Brasil os desafios são maiores, porque nós estamos passando por uma série de dificuldades, a indústria está num momento muito difícil, mas a gente não pode desanimar e o país é muito maior do que essa confusão, esse imbróglio que nós estamos passando, um imbróglio político, econômico, né? Eu acho que nós temos capacidade para isso. E nas minhas andanças aí pelo mundo, eu viajei muitas missões, muitas reuniões internacionais, e sempre eu ouvia
grandes consultores falaram: olha, o Brasil não fez o dever de casa. Isso eu não canso de falar. Nós precisamos de fazer o dever de casa, que são aquelas reformas fundamentais, e deixar o processo de ideologia de lado, deixar o processo de corporativismo pessoal de lado. Acho que isso é fundamental em todos os níveis. E a gente sabe que hoje existe esse ideologismo muito aflorado, e aí a gente precisa de ter um respaldo maior desse processo, e a sociedade precisa de entender isso também. Porque muitas vezes todo mundo quer ganhar tudo de graça, quer que seja tudo muitas benesses. Nós temos que ter resultados, mas nós temos que contribuir, ter que dar a nossa contribuição efetiva para poder oferir esses resultados. E que às vezes isso não está muito na cultura nossa, não de todos, mas de uma boa parcela da população. Com relação à indústria goiana, nós temos aí uma série de desafios, né? Um grande desafio da indústria goiana é a infraestrutura. Nós precisamos ainda de aprimorar muito a nossa infraestrutura. Nós temos grandes fontes de energia, mas nós temos um sistema de distribuição de energia que está caótico, está com uma dificuldade enorme, e que nós temos aí houve uma retração na economia. Se não houvesse, nós teríamos já um problema grave de energia elétrica aqui no estado. Precisamos de aprimorar nossos meios de transporte. O transporte nosso, baseado muito no rodoviário, é o pior dos transportes do ponto de vista de competitividade. Nós temos aí a ferrovia que está aí avançando, mas nós precisamos de aprimorar a gestão desse processo da ferrovia, que eu acho que isso é fundamental. As hidrovias também, eu acho que é um outro tema que a gente precisa de aprofundar, até porque nós temos algum manancial nessa área que a gente precisa de um aprimoramento dentro desse contexto. Um outro desafio que eu vejo que a gente precisa, que nós temos aí, é o sistema tributário brasileiro, que é muito confuso, muito complexo. Eu acho que aí não é só o goiano, é o brasileiro mesmo, mas nós temos um arcabouço tributário com instabilidades, com mudanças de regra no meio das operações, e que dá uma certa insegurança para o investidor, que a gente precisa de caminhar e sintonizar muito nisso. Eu vejo também um outro problema que nós temos aí também, não é só da indústria goiana, mas da indústria brasileira, é essa relação do trabalho, a relação das condições, da relação da legislação do trabalho, que eu acho que é um grande equívoco que nós temos aí. A nossa CLT está absolutamente ultrapassada, e ela é limitante de uma série de questões que a gente precisa de avançar. Temos que avançar um pouco aí nessa área da área ambiental também, que é um outro tema que a gente precisa, é um desafio, e eu não sou um defensor de acabar com o meio ambiente, muito pelo contrário. O primeiro conselho que eu criei dentro da Federação da Indústria foi o Conselho Meio Ambiente, porque eu tenho convicção que nós precisamos de usar a natureza, os recursos da natureza com responsabilidade, mas também achar que nós devemos ter a natureza lá, que a gente só tem que ficar contemplando a natureza. Eu acho que até dentro do conceito do próprio ser humano, a gente tem que usufruir dessa linha. Eu acho que as empresas goianas, nós precisamos de ter uma segurança jurídica aí para a gente poder crescer um pouco mais, isso dentro até do cenário nacional, que tem ainda algumas dificuldades, que isso acaba atrapalhando um pouco esse processo fiscal, legal, que às vezes gera conflitos até fora de Goiás. E eu acho também, sinceramente, eu acho que nós precisamos de fazer um aprimoramento na gestão pública. O Estado evoluiu um pouco, eu acho que evoluiu, mas ainda há espaço para melhorar.
Nós precisamos de preocupar com essa previdência brasileira, esse problema da previdência, e a previdência nos estados também é um problema que a gente tem que enfrentar isso. E a gestão pública também das prefeituras. Tem muita prefeitura que tem uma boa estrutura, mas tem muitas prefeituras que não têm uma estrutura razoável, não tem um conceito de gestão pública. Eu acho que nós precisamos, um grande desafio que nós temos no estado de Goiás, mas no Brasil, é um conceito da gestão pública, que nós precisamos de ter, porque tem dados aí que assusta. Você vê os estados brasileiros, o estado de Goiás não está diferente, passando aí por dificuldades financeiras significativas. Por quê? Porque esse modelo econômico aí, ele exauriu. Nós precisamos de criar um mecanismo que dê aos estados uma certa maior autonomia na busca de soluções, e nós não ficamos hoje muito de pires na mão, aí todo mundo fica dependendo de uma ajuda. Eu acho que a gente precisa de criar corpo nesse sentido aí, é o que a gente precisa de fazer. Temos que dar uma melhorada na mobilidade urbana, que eu acho que é um tema que precisamos fazer, eu acho que a coisa está caminhando. Acredito, sinceramente, precisamos de aprimorar na área da saúde, saneamento. Saneamento é algo importante. Nós temos, por exemplo, o problema do entorno de Brasília, que é um problema complexo, e nós precisamos de enfrentar esse entorno de Brasília de uma maneira mais determinada. Lá tem uma grande faixa da população, e inclusive negociar com o governo federal e com o governo do Distrito Federal, porque as nossas cidades muitas vezes é dormitório. Lá tem a demanda pelo serviço, pela saúde, etc. E a renda do trabalho está sendo, às vezes, no Distrito Federal. Então a gente tem que dar uma repensada nisso, uma reorganizada. Mas eu acho que o Goiás é um estado extraordinário, na minha opinião. Nós somos um estado que temos uma diversidade muito positiva na economia. Nós não temos só economia ativa, só numa determinada região do estado. Ela está permeada por todo o estado e tem, assim, uma série de valores que possam ser assim, bastante explorados, valores minerais, valores hídricos, valores de terra, topografia, um certo equilíbrio aí na área pluviométrica. Quer dizer, nós temos muita posição muito positiva. Agora, eu tenho um sonho na minha maneira de pensar, que eu entendo que o governante ele tem que ser um gestor gerente, e que nós temos que fazer uma política de Estado e não uma política de governo, de um governo. Esse acho que é o grande demanda que o Brasil tem. Que cada governo, eu tenho essa política de governo. Nós precisamos fazer política de Estado, e que todos nós temos que seguir isso. É uma mudança difícil de fazer, não é tão simples. Mas eu acho que a gente tem que caminhar nessa direção. Então, dentro de todo esse processo, o porquê que eu dediquei um pouco da minha vida, uma parte até significativa da minha vida, para as entidades de classe. Porque eu, como empresário, olhando só para o meu negócio, para aquilo no meu meio, a minha capacidade de poder talvez contribuir, ela é um pouco menor. Mas como instituição em que você tem a possibilidade de interlocução com a camada maior da população, com a camada dos gestores públicos, dos gestores políticos, etc., é um mecanismo de você poder fazer alguma coisa, e sempre imbuído, sim, daquele propósito, da boa-fé, de querer de contribuir para o país. Não que a gente também tenha a pretensão de achar que a gente é o dono da verdade, mas pelo menos debater essa questão. E eu aprendi muito a dialogar, a negociar o próprio diálogo, porque às vezes o que você pensa que é o mais certo, tem alguém que tem uma ideia melhor do que a sua e que pode aprimorar ou até pode contrapor a sua ideia. Então, as instituições é um grande instrumento desse aprimoramento, e eu, sinceramente, acredito que nós, os políticos, não vão mudar o Brasil. Quem vai mudar o Brasil é a sociedade organizada. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. E instituições como a Federação das Indústrias, como a CNI, como os sindicatos, as associações setoriais, são os instrumentos
que a gente tem para poder fazer uma mudança que a gente sonha para o país. Porque eu vou falar uma coisa, eu não quero discutir que o Brasil é o país do futuro. Nós precisamos de transformar esse futuro no presente de hoje. Nós não podemos mais ficar só guardando, oh, vamos fazer, é o futuro, é futuro. Eu já estou com 64 anos e desde o começo da minha vida eu venho falar que o Brasil é o país do futuro. Eu estou hoje, meu propósito é o seguinte: o Brasil tem que ser o país do presente. Agora, para ele ser o Brasil do presente, nós precisamos de fazer o dever de casa já. Eu acho que já precisa da mobilização da própria sociedade e, acima de tudo, da sociedade organizada. Povo que não tem história não tem futuro. Nós temos que preservar a nossa história. Você vê, os Estados Unidos é um país mais novo, da mesma idade do Brasil. Mas eles tiveram uma cultura que veio dos seus colonizadores muito forte. Trouxeram a cultura dos seus países e criaram a cultura americana, que foi muito mais dolorosa, com muito mais guerras, etc. Mas eles criaram uma cultura muito forte. E eles defendem, preservam aquela cultura em todos os níveis. A Europa também faz isso. Lá na parte nos países do Oriente também tem muito isso, todo esse processo. Nós precisamos de preservar a nossa cultura. Eu não tenho direito de, com a experiência e com a vivência que eu tive, a oportunidade que eu tive de aprender e de conviver de muita coisa, eu não tenho direito de guardar isso só para mim. E não acho que é muito egoísmo eu apenas trocar de ideia com os meus filhos sobre isso. Então, as instituições, isso que vocês estão retratando, esse trabalho de retratar a história da indústria goiana, a história da Federação das Indústrias de Goiás, fazendo de uma maneira até muito técnica, muito hoje bastante profissional e inclusive fazendo ela do ponto de vista não é só do papel, mas é mais do processo de botar isso nesse sistema hoje como é que na internet, da eletrônica, do processo eletrônico, né? Botar isso dentro do processo eletrônico é um negócio interessante e que isso vai perpetuando e tem facilidade de esparramar. Então eu acho que é uma maneira da gente agregar aí alguma experiência, algum conhecimento que a gente tem de tantas pessoas e fazer com que esse conhecimento seja partilhado. Eu acho que isso é fundamental. E esse trabalho que vocês estão fazendo, eu acho que é um grande mecanismo de partilhar esse conhecimento adquirido por tantas pessoas ao longo do sistema da Federação das Indústrias, aí, dos sindicatos. E eu sei que daria para nós conversar aqui mais uns 2, 3 dias assim, da experiência riquíssima que nós tivemos, mas eu acho muito positivo. Claro que a gente também tem que fazer uma coisa resumida, porque senão fica cansativo, mas é um fato fundamental. E só para encerrar, dentro dessa linha aí, nós temos que fazer com que a vaidade seja o resultado em qualquer lugar que nós tivermos vamos fazer. Se tiver esse espírito, não o espírito do egocentrismo, de achar que eu sou mais importante, ninguém é mais importante. O mais importante é o que você faz, é o que você consegue fazer. Eu acho que esse trabalho retrata um pouco isso que vocês estão fazendo.